Olá, professor, olá, professora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso curso de Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. Essa que é a nossa primeira disciplina desse curso de especialização em docência para a educação profissional e tecnológica. Não é à toa que essa é a primeira de todas as disciplinas. Uma disciplina que consideramos fundamental para refletir sobre a nossa prática educacional e para transformar também a nossa prática educacional, aproximando mais a nossa prática educacional aos objetivos que temos para a educação nacional e, em especial, para a educação de trabalhadores e trabalhadoras. Nesse primeiro livro, a gente vai tratar de alguns conceitos chamados conceitos fundamentais. Conceitos que vão nos acompanhar durante toda essa especialização e que precisam estar bem consolidados entre os professores e as professoras que atuam na educação profissional e tecnológica. Bom, para começar essa discussão, eu não acredito que há forma melhor do que discutir o próprio nome da disciplina. Epistemologia da Educação Profissional e Tecnológica. Epistemologia. Alguém vai falar para mim, poxa, Gustavo, é para a gente ter mais aproximação com o mundo real e já vem com essa palavra tão difícil, uma palavra tão difícil que é tão usada e tão pouco entendida e às vezes interpretada de maneira errada, mas é fundamental que a gente discuta ela. De fato, o que quer dizer epistemologia? E aí a gente precisa voltar bastante no tempo, uma discussão que Platão já propôs. Olha só, Platão trazia dois conceitos em oposição. O primeiro conceito era o conceito de doxa. O que é doxa? Doxa é uma crença, é uma opinião, é o senso comum. Em oposição à doxa, Platão propunha uma palavra que era episteme. E o que é a episteme? Episteme, em oposição à doxa, é o conhecimento verdadeiro, um conhecimento validado. Então vamos lá. Epistemologia, logos, você sabe o que é? Logos é a lógica, é o estudo, então epistemologia é a lógica do conhecimento verdadeiro, é o estudo do conhecimento verdadeiro. Ou seja, como se consolida um conhecimento que é verdadeiro, como ele se forma e como ele se valida. Isso é epistemologia. Então vamos para um exemplo prático. Imagine que você se interessa pelos fenômenos naturais e a gente quer discutir como se formam os conceitos verdadeiros, os conhecimentos verdadeiros sobre os fenômenos naturais. Então alguém, vamos propor uma doxa. Alguém diz assim, olha, fenômeno natural, a Terra é plana. Obviamente que a Terra é plana. Eu vejo aqui o horizonte, eu vejo que a Terra é uma planície, eu vejo o Sol nascer de um lado, se pôr do outro. Logo, eu sei que a Terra é plana. Isso é uma doxa. É o senso comum. Lógico que o senso comum muda com o tempo, e você sabe disso. Mas alguém pode se questionar. Mas espera aí, se a Terra é plana, por que quando eu estou na praia, eu vejo um navio chegando, eu vejo primeiro o mastro do navio chegando, e depois eu vejo o seu casco? Se a Terra é plana, eu ia ver o navio chegando de uma vez só? Ou poderia se perguntar, se a Terra é plana, por que é que eu vejo a curvatura da Terra refletida na Lua quando a gente tem um eclipse lunar ou no Sol, no eclipse solar? Por que eu vejo essa curvatura da Terra? Ou ainda, se a Terra é plana, por que é que no mesmo horário, em locais diferentes, as sombras têm tamanhos diferentes? Percebe? Quando a gente faz esse tipo de questionamento, a gente questiona esse saber que é o senso comum, que é a doxa, e começa a construir uma episteme, um conhecimento verdadeiro, um conhecimento validado. Lógico que é um conhecimento provisório, que é um conhecimento que vai ser refutado em algum momento da história quando a gente avança nos nossos conhecimentos. Tudo bem, Gustavo, isso é física. Mas e educação? Educação também propõe uma epistemologia? Vamos lá, vamos pensar numa doxa educacional. Então você já deve ter ouvido falar coisas assim, olha, a educação hoje é muito ruim. No meu tempo é que a educação era boa. Antes sim, as crianças iam para a escola, aprendiam, a educação pública era ótima,
tudo era bom na educação brasileira e aí depois chegou essa geração e acabou com a educação. Será que isso é verdadeiro? Por acaso você já foi perguntar, ou perguntar os números, já foi investigar o que aconteceu, por exemplo, com a taxa de analfabetismo brasileiro? Será que a taxa de analfabetismo brasileiro decaiu ou subiu com o tempo? Será que vem aumentando? A taxa de cobertura escolar, vamos pegar outro indicador. Quantas pessoas frequentam a escola? Qual é a proporção da população que frequenta a escola? Mais ou menos que antes. A proficiência escolar, a qualidade educacional, o resultado dos estudantes brasileiros em exames, aumentou ou diminuiu? E se eu te dissesse que se a gente pegasse todos os indicadores educacionais e fosse olhar no tempo, não precisa voltar tanto tempo atrás, vamos pegar da década de 70 até agora, 50 anos tá bom, todos os indicadores educacionais brasileiros melhoraram com o tempo, ainda que sejam péssimos, ainda que a gente esteja muito distante da qualidade educacional que desejamos. O que você faria? Você manteria esse discurso? Será que isso mudaria a sua prática educacional? Será que você voltaria a acreditar nessa doxa ou ia propor a construção de uma episteme? Da mesma forma, a gente pode falar em educação profissional e tecnológica. Será que é possível uma epistemologia da educação profissional e tecnológica? O que seria uma doxa? O que seria um conhecimento comum, um conhecimento senso comum sobre educação profissional e tecnológica? Talvez você já tenha ouvido falar assim, olha, a educação profissional e tecnológica é uma educação menor, porque ela não é uma educação reflexiva, ela não é uma educação crítica, ela não é uma educação que prepara o educando para o exercício da cidadania. Já ouviu falar isso? Eu já ouvi várias vezes. O que você falaria para uma pessoa que te diz algo desse tipo, ou que argumenta para você, que é professor da educação profissional e tecnológica, algo desse tipo? Será que a educação profissional e tecnológica é realmente isso que dizem? O que você faria se você se defrontasse com os números, por exemplo, dos estudantes da educação profissional e tecnológica nos exames feitos pelo INEP, onde eu trabalho como pesquisador, e você descobrisse que no Enem, por exemplo, os estudantes que são oriundos dos cursos técnicos, que são integrados ao ensino médio, têm notas, proficiências muito maiores do que os estudantes do ensino médio tradicional. Se você pegasse os exames do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que produz o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e percebesse que, tanto em matemática quanto em língua portuguesa, em todas as unidades da federação, sem exceção, os estudantes de cursos técnicos têm proficiências superiores aos estudantes de ensino médio em provas de formação geral, prova de matemática, prova de língua portuguesa. Será que aquela doxa se sustenta em dizer que o estudante da educação profissional, que a educação profissional e tecnológica não é reflexiva, não prepara para uma formação geral, científica? Será que isso é verdade ou quando a gente começa a ir atrás do conhecimento verdadeiro, a gente coloca esses discursos de senso comum, essas doxas, em xeque? Agora eu peço para você, professora, professor, refletir sobre isso. Refletir um pouco sobre essa oposição entre um conhecimento de senso comum e um conhecimento verdadeiro, baseado em evidências, que dialoga, que faz dialogar a teoria e a evidência. Leve isso para a sua própria prática. Eu queria que você me trouxesse exemplos do que é uma doxa e o que é uma episteme, um conhecimento verdadeiro, dentro da sua própria disciplina. Veja, nós não queremos nessa disciplina que você decore conceitos, que você traga eles de cor. Não, não é isso que queremos. Nós queremos que você internalize essa discussão, que você traga essa discussão filosófica, é verdade, para o mundo real, para o mundo da tua sala de aula. E nós temos certeza que nesse processo, nessa jornada, nesses questionamentos que vamos fazer juntos durante essa disciplina,
nós estaremos ajudando a construir uma educação profissional e tecnológica melhor para você e para todos os estudantes que vão ter o privilégio de estudar a educação profissional e tecnológica com você. Certo? Então, a gente se vê na próxima aula em que a gente vai discutir novos conceitos fundamentais da educação profissional e tecnológica, incluindo o que é educação profissional e tecnológica, o que é técnica, o que é trabalho. Até lá!